Você já conheceu aquela árvore pequenininha chamada bonsai? É uma arte muito linda, artesanal, mas na verdade, sabe o que significa bonsai? É uma árvore na bandeja. E por mais linda que seja essa cultura que vem lá do Oriente, uma árvore bonsai é uma árvore que lhe foi proibido o crescimento. É colocada ali naquela bandeja e se coloca pouco adubo, pouco nutriente, cortam-lhe as raízes, cortam-lhe os galhos e então ela é impedida de crescer. Embora uma árvore, quando colocada na bandeja e podada nas raízes e nos galhos, ela fica minúscula, fica pequenininha, fica domesticável. Ela não se torna aquela árvore bruta, grande, poderosa, frondosa. Ao contrário do que diz a Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda daqueles que zombam de Deus. Antes, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele busca em Deus os princípios para uma vida de sucesso, uma vida de governo, uma vida de domínio, uma vida onde ele possa literalmente manifestar o reino de Deus, a vontade de Deus aqui na terra. Uma pessoa, ela pode se tornar um bonsai. E como é que ela pode se tornar um bonsai? Imagine você sendo programado desde a infância. Nós passamos por 3 fases de programação: infância, adolescência e juventude. Na infância é formada a nossa autoestima, que é a maneira como nós nos sentimos valorizados, merecedores. Por isso nós criamos aquela condição de merecimento na fase adulta. Também é formada a nossa autoimagem, que é a maneira como nós nos enxergamos, a maneira como nós nos portamos, com confiança, pouca confiança, autoconfiança ou mediocridade, ou quando você olha para si com um olhar de desprezo, quando você não se valoriza na frente de outras pessoas, quando você se enxerga inferior. Na fase da adolescência, então, nós começamos a modelar as pessoas. Por isso vem aquela famosa frase: as pessoas ouvem com os olhos. Os seus filhos não vão olhar para você e ouvir o que você está falando. Eles vão olhar para você e observar o que você está fazendo. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Muitos pais dizem: respeita sua mãe, mas daqui a pouquinho ele está ofendendo a esposa, ofendendo o marido e dizendo palavras e tendo atitudes completamente diferentes daquelas que eles disseram para os seus filhos. E os filhos, eles não modelam seus pais, seus amigos, seus parentes por aquilo que eles ouvem, mas por aquilo que eles veem. Eles viram fazendo, então eles vão copiar. Na fase da juventude, então, começa aquele período em que nós começamos a nos socializar, conhecer novas pessoas, aumentar o nosso nível de influência ou nos tornamos influenciados diante das sociedades. E o que é muito importante nós entendemos que durante todo esse período, desde a infância, adolescência e até a juventude, nós temos programadores. Quem são esses programadores? Pais, pastores, padres, professores, políticos, propagandas, parceiros amorosos, programas de televisão. Todos eles são programadores. São aquelas pessoas que estão entrando e saindo da nossa vida. E eles são os responsáveis por programar todos os arquivos que entram na nossa mente. Os pais são os primeiros, que começam desde a infância. Depois vêm os professores, pastores, padres. São pessoas que têm poder e autoridade na nossa vida. São pessoas que vão moldando o nosso conhecimento. E como são figuras de autoridade, normalmente as crianças e adolescentes não questionam. E quando são questionados, quando começam a questionar lá na adolescência, eles são podados. E o que vai acontecendo? Quando você começa a ser podado nessa sua habilidade de questionar, mas por que isso? Por exemplo, meu filho, ele está com 4 anos. E o que ele mais fala para mim é: mas por que, papai? Mas por que, papai? Mas por que, papai? E eu aprendi a ter paciência para responder tudo. Por quê? Porque ele é um questionador. Você é um questionador. Mas no dia que você ouviu a seguinte palavra: para de questionar, aceita o que eu estou falando, porque isso é verdade.
quando você encarou aquilo como uma verdade, seja dos seus pais, pastores, padres, professores, políticos, propagandas, parceiros amorosos, parceiros de trabalho, os programas de televisão, os filmes, tudo isso que você ouviu acabou gerando dentro de você uma programação. E é muito importante você entender que existem exemplos de programação. Eu vou dar para vocês um exemplo de uma programação religiosa que acaba gerando uma mentalidade de pobreza, de limitação e de escassez. É uma passagem que diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu acredito que você já ouviu essa passagem e talvez ela não foi muito bem esclarecida. E quando eu era criança, ao ouvir isso de um pastor, ele falou: pega a agulha na sua casa, a agulha da sua mãe, que ela costura. E eu peguei aquela agulha e olhei. Realmente, aquele buraco era muito pequeno. Eu tentei passar a linha ali pelo buraco da agulha e eu não consegui. Eu lembro que eu fiz isso, gente. E aquilo gerou um bloqueio em mim. Peraí, então para eu entrar no reino dos céus, eu não posso ser rico, eu não posso ser próspero, eu não posso ser uma pessoa plena financeiramente. Então, só que eu via pessoas ao meu redor passando dificuldades financeiras, passando por limitações, não tendo um carro para se locomover, vivendo endividadas. E eu falava: é injusto isso. Peraí, para entrar no reino dos céus tem que passar por tudo isso. Até que um dia eu entendi. Só que isso foram anos depois, muitos anos, que já tinha sido programado. Só que toda programação ela não é definitiva. A programação é tirada da nossa mente quando nós começamos a questionar. E então eu fui entender o que é o fundo de uma agulha. Na verdade, antigamente, nos portões as cidades eram rodeadas, eram muradas e tinha um portão de entrada. O mesmo portão de entrada era o portão de saída. Então à noite, eles fechavam aqueles portões e só podia passar pelos portões os camelos quando eles chegavam de viagem. Então quando ele chegava de viagem, o camelo podia passar por uma portinhola que ficava na parte de baixo daquele portão. E para um camelo passar no fundo da agulha não é difícil. Ele se ajoelha e ele passa pelo fundo de uma agulha. É só você olhar, entra lá no Google e procura lá, camelo ajoelhado. Você vai ver o camelo andando ajoelhado, ele anda numa boa, não tem dificuldade nenhuma. Porém, para passar pelo fundo de uma agulha, o camelo tem que passar ajoelhado e descarregado. Então o que significa isso? Que para entrar no reino de Deus você tem que entrar humilde. E segundo, entender que tudo aquilo que você tem aqui na vida, nada você vai levar. Tudo que você pode possuir aqui na vida, nada é seu. Você está administrando. A Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos homens e aos seus filhos para que eles pudessem dominar, reinar, governar nesse lugar enquanto eles estivessem aqui. Então você e eu recebemos o dom, o talento e a habilidade para exercer uma profissão, para exercer uma habilidade que nós possuímos aqui dentro, no nosso interior. Lapidando o nosso dom, lapidando o nosso talento único, nós podemos servir a humanidade e produzir valor aos homens. E com isso nós podemos possuir bens. E quanto mais nós possuímos, mais pessoas nós podemos ajudar. Mais valor nós podemos criar ao mundo. E com isso nós nos tornamos pessoas prósperas, ricas financeiramente, com muito patrimônio. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas nós temos que lembrar que tudo isso pertence ao Deus, Criador de todas as coisas. E quando Ele nos concede o direito e a autoridade de sermos aqueles que dominam aqui na terra, de exercermos influência e autoridade e termos muitos bens, nós precisamos nos lembrar constantemente que tudo isso pertence ao Senhor. Aliás, o seu corpo pertence ao Senhor. Sua esposa, o seu marido pertence ao Senhor. Os seus filhos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. É quando nós entendemos que nada do que nós possuímos aqui é nosso, mas nós podemos usufruir e desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu. Então quando você entende que o camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele tem que passar humilde e descarregado, é somente isso. Você tem que entender que para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus, é entrar humilde, com o coração quebrantado. É quando você se coloca na posição de filho. E
exerce autoridade, mas com toda humildade, rendendo sempre glórias a Deus. E quando você faz parte, quando você se sente pertencente desse reino, então você pode usufruir de todos os direitos que você tem como filho. E um dos direitos que Deus te deu foi o direito de enriquecer, de prosperar. Olha o que a Bíblia fala. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E sabe o que vai acontecer? Ele é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ele não é uma árvore podada que foi colocada na bandeja. Você não foi chamado para ser podado, colocado numa bandeja com pouquíssimo adubo, sendo podado nos seus galhos, sendo podado nas suas raízes. Não, as suas raízes, elas procuram cavidades profundas e elas sugam os nutrientes daquele rio, daquela terra, e você se torna uma árvore frondosa. Essa árvore dá o seu fruto no tempo certo, na estação certa você produz fruto, as suas folhas não murcham. E sabe o que ele diz? No versículo 3 aqui do Salmos capítulo 1, tudo o que você fizer prosperará. Existe uma promessa de Deus para a nossa vida, e essa promessa, ela tem que ser conquistada, tem que ser aceita. Quando você entende e compreende isso, você abre mão daquele bloqueio que um pastor pode ter colocado aí na sua mente por não conhecer. Ele fez isso por mal? Obviamente que não, ele aprendeu isso de alguém. Mas você pode questionar. O grande segredo para que você não se torne uma árvore na bandeja, um bonsai na vida, limitado, tosquiado, com as raízes quebradas, cortadas, para que você possa ter raízes profundas e ser uma árvore frondosa, que dá frutos. O que é dar frutos? Produzir resultados, resultado na sua vida espiritual, frutos na sua vida espiritual, frutos na sua mente, se tornando uma pessoa inabalável, indesistível, se tornando uma pessoa cheia de músculos emocionais, quando você se torna forte e uma influência do reino aqui na terra. Quando você começa a dar frutos na sua saúde, quando você habita em um corpo saudável, quando você tem relacionamentos maravilhosos com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, quando você se torna uma vida abençoadora, generosa, quando você começa a dar frutos nos seus relacionamentos, quando você começa a dar frutos na sua vida profissional e quando você começa a dar frutos também nas suas finanças, então você poderá dizer: esse homem, essa mulher é uma pessoa abençoada, feliz. Por quê? Porque ela soube tomar essa promessa. É uma promessa de Deus, de que tudo que você fizer, você prosperará. Agora, se por algum desses P's, você foi programado para ser um bonsai, eu nesse dia te convido a questionar essas suas verdades. Por que você pensa que isso é uma verdade? Por que você está limitado aqui na sua mente? Enxergue o que a palavra de Deus te diz. Tudo o que você fizer, prosperará. Você vai dar o fruto na estação própria. E todos os seus caminhos serão prósperos. Se você ouviu essa palavra e ela penetrou seu coração, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aproveite esse momento, se inscrever no nosso canal, para que você possa receber todas as notificações, ative o sininho e então você receberá mais conteúdos abençoadores como esse. Fico muito feliz de você estar conosco até o final desse vídeo. Deus abençoe você profundamente e tenha hoje, faça de hoje o melhor dia da sua vida. Até lá.